Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. E como está já aí anunciado, o título da mensagem desta noite é Tire os olhos da tentação. Você sabe que o tema dessa semana, o título dessa semana é Com os Olhos no Céu. Nós temos que ter os olhos em Cristo, onde Ele está intercedendo por nós, mas ao mesmo tempo temos que desviar os olhos desse mundo e das coisas que esse mundo produz. E uma das coisas que esse mundo produz para desviar nossa atenção de Cristo, tirar nossos olhos do céu, é a tentação. E a tentação é o instrumento divino para o pecado, que produz a separação entre o homem, o ser humano e Deus. Então, nós vamos conversar sobre a tentação nesta noite. Como vencer a tentação, como identificá-la, como vencê-la e como receber poder de Deus para enfrentá-la. Algumas considerações preliminares, antes de entrarmos na análise especificamente do texto de Lucas capítulo 4, de 1 a 13. Algumas considerações preliminares e introdutórias sobre a tentação. A primeira coisa que você precisa saber sobre a tentação é o seguinte: tentação, não existe tentação insuportável, ok? Então, repete aí, não existe tentação insuportável. Quem nos diz isso é o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, ao nos dizer que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas que Deus é fiel e sempre dá o escape para que nós possamos vencer a tentação. Então, se você está enfrentando a tentação e está achando que ela é invencível, lembre-se, não existe tentação invencível e sempre haverá o poder de Deus disponível para ajudar a vencer a tentação. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa que eu queria que você soubesse sobre a tentação é que ela não é a mesma coisa que a provação. A tentação e a provação, elas têm origens diferentes. Embora a palavra grega no Novo Testamento para tentação e provação seja a mesma, mas o contexto bíblico revela claramente que elas são diferentes, porque elas se originam de seres diferentes. A tentação tem como origem o diabo, e o propósito da tentação é levar ao pecado, que é o afastamento de Deus. A provação, por sua vez, ela tem origem em Deus, e o propósito da provação é burilar o nosso caráter, preparar o nosso caráter para sermos ainda mais fiéis a Deus e revelar o nosso compromisso com Deus. Então, a segunda coisa é, tentação e provação são coisas diferentes. A primeira, não existe tentação insuportável. A terceira coisa que eu quero falar ainda em termos preliminares sobre a tentação é que a tentação alcança todas as pessoas. Não existem pessoas que estejam invulneráveis às tentativas do pecado. Vejam, por exemplo, o texto de Lucas capítulo 4, versículo 1, que diz que Jesus foi tentado, e Jesus você sabe quem é, e o texto ainda destaca o fato de que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Então, pessoas cheias do Espírito Santo também são tentadas. Aliás, diga-se de passagem, elas se tornam alvos preferenciais do inimigo de Deus. Então, não pense que você é invulnerável, que você é invencível, que não existe tentação que possa te alcançar. Por isso, a Bíblia tem um convite constante à vigilância e à oração, porque sabe, os profetas imbuídos pelo Espírito Santo sabiam que a tentação está à espreita. O diabo, o tentador, como leão, ruge para nos devorar. E mesmo caminhando pela fé, mesmo tendo experiência espiritual, vamos lá, mesmo sendo pastor, ancião de igreja, gente experiente, experimentada, nunca se acredite que você é vulnerável, ou seja, não se exponha à tentação, não brinque com o pecado, porque nós temos em nós, lembre-se disso,
a base para o desenvolvimento do pecado e a recepção da tentação, que é a natureza pecaminosa que habita em nós. E se nós dermos brecha, se nós dermos guarida, a tentação vai entrar e ela faz o seu estrago. Então essa é a terceira coisa que eu quero falar. A quarta coisa, ainda em termos preliminares, que quero dizer para você sobre a tentação é o seguinte: a tentação sempre ela consegue prosperar na vida de uma pessoa. A tentação sempre prospera na vida de uma pessoa que se encontra vulnerável. Então, se você sabe que a tentação é um feroz inimigo que tem o objetivo de te destruir para produzir o pecado em sua vida e separar assim você de Deus, não se vulnerabilize diante da tentação, não crie um ambiente propício para que a tentação possa infectar você e produzir o pecado em sua vida. Então pense nisso. Aqui, por exemplo, em Lucas capítulo 4, no versículo 2, é dito que Satanás procurou Jesus para tentá-lo, depois de imaginar que após 40 dias sem comer e beber, Cristo estaria vulnerável à tentação que ele fez para transformar pedras em pães. É óbvio que o diabo teve um erro de cálculo aí. A fome que Jesus passou, o jejum que ele fez, na verdade, fortalecia seu caráter e seu espírito para enfrentar a tentação que sobreviria. Porém, na análise do diabo, do inimigo estrategista, a fome de Cristo vulnerabilizava Cristo e criava um ambiente propício para que Cristo caísse. Então, aqui tem uma lição muito clara para nós. Não se vulnerabilize, porque se você se vulnerabilizar, você se torna um alvo mais fácil do diabo. E o que significa se vulnerabilizar? Significa estar em ambientes ou em circunstâncias em que o pecado é mais facilmente acessado. Eu poderia dar vários exemplos aqui. Com a internet, se seu problema é a internet, não se vulnerabilize. Não ache que você está forte o suficiente para ser exposto a determinado tipo de coisa sozinho. Crie uma rede de apoio também com seu cônjuge, com seus amigos, para que você e a sua família, para que você possa estar mais fortalecido. Cuidado também com a ansiedade, que é um dispositivo automático na nossa mente para tirar nossa força espiritual e abrir as portas do nosso coração para a tentação. Os pais também precisam cuidar da educação dos filhos e da proteção dos filhos, evitando que o diabo instale, entre aspas, um chip que torna a criança mais vulnerável ao pecado, especialmente na fase adulta, e vou explicar isso. A proteção dos pais para os filhos, por exemplo, contra a pedofilia, contra a violência sexual e outros tipos de violência contra a criança, emocional, física. O contrário disso, né? Uma educação plena que dá segurança para a criança, um desenvolvimento mais integral, faz com que esse indivíduo se torne mais resistente às investidas do inimigo com a tentação. A educação é muito importante. Então, não se vulnerabilize, nem vulnerabilize ou permita que se vulnerabilize aqueles que estão sob sua influência. Porque o diabo vai achar e procurar todas as brechas possíveis para destruir e adentrar a vida de uma pessoa com a tentação. Bom, e a última coisa que eu quero falar em termos introdutórios aqui sobre a tentação é a seguinte, e aqui nós vamos entrar no texto. A tentação tem um padrão tripartido. O que é isso, pastor? A tentação é um fenômeno que se divide em três partes, ok? A tentação é um fenômeno que se divide em três partes. Antes de lermos o texto de Lucas capítulo 4, para a gente enxergar isso, deixa seu dedinho aberto em Lucas 4 e vai comigo a Gênesis 3, versículo 6, porque nós vamos encontrar a tentação original, onde ela foi primeiramente testada e executada, lá no jardim do Éden, quando Eva foi tentada pela serpente. E aqui nós vamos enxergar o padrão tripartido da tentação. Gênesis capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte, leia comigo, versículo 3, capítulo 3, versículo 6. Vamos lá, reconfigura. Gênesis 3, versículo 6.
Leia comigo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Você conseguiu perceber as 3 partes da tentação aqui? Expressadas nesse verso. A mulher viu que a árvore era boa para se comer, número 1. Então o que está em jogo aqui é comida, e comida está associado com fome, e fome está associado com os desejos mais inerentes da natureza humana, os desejos fisiológicos e biológicos que todos nós temos. Há algumas coisas que estão presentes na nossa biologia e que são desejos com os quais Deus nos criou. Por exemplo, comer. Você foi criado com a faculdade de comer, e não há pecado nenhum em desejar comer, certo? Deus criou Adão e Eva perfeitos, sentindo fome. Segunda coisa, nós fomos criados com a sexualidade. O sexo não é pecado. Eu quero repetir isso para você. O sexo não é pecado. O sexo foi uma coisa linda que Deus criou e deu como presente à humanidade e como instrumento também para a procriação, que é o desejo de Deus. Então, a sexualidade é uma bênção, não é pecaminosa. Então, sentir desejo sexual não é pecado, tá certo? É algo que está inerentemente na carne, no corpo humano, tal como a fome, mas é uma bênção de Deus. Quer ver uma outra coisa que está no nosso corpo, que é um desejo inerente, uma necessidade biológica que Deus colocou em nós? O sono. Deus criou Adão e Eva para dormir. A prova disso é que quando Deus criou Eva, diz que Adão estava como? Dormindo. Deus fez Adão dormir. Ele dormiu antes do pecado. Então, dormir, sentir sono, sentir cansaço físico não é pecado. E nem é resultado do pecado, é próprio da natureza humana. Tá bom? Então pense nisso. Quando Eva quis comer do fruto, a tentação estava acionando desejos biológicos do corpo dela, inerentemente neutros, não são bons nem maus, são coisas que Deus colocou no ser humano, certo? A tentação é a tentativa satânica de distorcer as coisas boas no campo da biologia e do nosso corpo que Deus criou. Por isso, Eva quis comer do fruto. Ela tinha todos os outros frutos para comer, mas ela foi tentada a comer aquilo que Deus disse que não era para comer. Então a tentação era biológica naquele sentido. Mas veja que o texto diz que a mulher quis comer do fruto, é a primeira coisa. Depois a mulher achou o fruto agradável aos olhos. E aqui nós encontramos a segunda dimensão da tentação. Se a primeira tem que ver com os nossos desejos biológicos, que envolve o nosso corpo, e eu disse, comer, fome, sexualidade e sono, o segundo aspecto da tentação está associado com aquilo que é externo a nós. Diz o texto que a mulher achou o fruto agradável aos olhos. Vamos traduzir? A mulher achou o fruto, o que é algo agradável aos olhos? Já usou essa expressão? Isso é um colírio para os meus olhos? A mulher achou o fruto o quê? Bonito. E isso é uma coisa que não é errada em si, né? A gente não gosta de comer comida feia. Você gosta de comer comida feia? Você olha para a comida assim, pode estar até gostosa, mas está com uma cara tão feia, eu não gosto. A gente come com os olhos também, não é assim? Então, a mulher achou o fruto bonito. E deixa eu te perguntar uma coisa, tem alguma coisa errada em gente achar as coisas bonitas ou as pessoas bonitas? Não foi Deus que fez a beleza? Foi Deus que fez. Não há erro na apreciação estética, na contemplação do belo, porque Deus criou o belo. A tentação, no entanto, ela tenta deturpar nossa relação com a estética, com a beleza. A tentação, ela é um instrumento divino para usar a estética para nos levar a nos opor àquilo que Deus disse que deveríamos fazer. Então, se na primeira gavetinha da tentação, o diabo usa os nossos desejos naturais do corpo para nos opor àquilo que Deus disse que deveríamos fazer, na segunda gaveta da tentação, ele usa
o nosso senso estético, a nossa valorização da beleza, aquilo que está associado com o que está externo, para nos levar a fazer aquilo que Deus disse que não deveríamos fazer. Mas há um terceiro aspecto da tentação aqui em Gênesis 3, versículo 6, que eu queria que você prestasse atenção comigo. A mulher achou o fruto bom para se comer, agradável aos olhos, e depois disse que ela achou que o fruto era desejável para dar entendimento. O fruto era desejável para dar entendimento. Vamos lá um pouquinho, vamos entender o que significa essa expressão. Quem é a fonte de toda a sabedoria e de todo conhecimento do mundo? Deus. E Deus havia dito claramente para Adão, que disse para sua esposa, que eles não deveriam comer da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A sabedoria estava aí. Então, a serpente conseguiu convencer a mulher que ela, a mulher, era mais sábia do que Deus. Por quê? Porque Deus disse para não comer. E se ela resolveu comer, ela está dizendo, Deus não sabe de nada, eu sei mais do que Ele. O nome disso é simples. Orgulho. O orgulho é olhar para a vida e enxergar um espelho. Orgulho é olhar para cima e não ver ninguém mais. Orgulho é olhar para baixo e ver todo mundo, inclusive o próprio Deus. Então, essa expressão que a mulher achou o fruto desejável para dar entendimento, foi a tentação do orgulho, que é basicamente a origem do pecado, que é substituir Deus e colocar o ser humano no lugar de Deus. Então vamos recapitular aqui. Hoje o sermão é meio aula aqui, viu, pastor Gilson? Vamos colocar a coisa no esqueminha. Acompanhe o PowerPoint aqui do pastor Vinícius. PowerPoint aqui nas minhas mãos. Vamos lá. Aqui. A tentação tem 3 partes. Está vendo aqui o PowerPoint? Vamos lá. Primeira parte. Apareceu. Primeira gaveta da tentação. Tentação biológica, que envolve o corpo. E eu dei 3 exemplos. Fome, sono e sexualidade. Isso é errado em si mesmo? Não, mas a tentação quer usar o nosso corpo para nos fazer nos opor à vontade de Deus. Bom, essa é a primeira gaveta da tentação. A segunda, o PowerPoint vai brilhar aqui, ó. A segunda gaveta da tentação, aquilo que a gente vê, o nosso senso estético. A segunda gaveta da tentação tem que ver com as coisas que estão externas a nós e com a nossa capacidade de avaliar a beleza. A beleza é boa em si mesma e não é ruim em si mesma, mas ela pode ser ruim quando utilizada para nos levar a fazer aquilo que Deus pediu para não fazer. Quando ela é usada como propaganda, como marketing, para nos seduzir, para nos enganar. Ai, pastor, ela é tão bonita, mas não é sua esposa. Pastor, ele é lindo, mas não é seu marido. Então não pertence a você. Então você não pode ter relacionamento com ele. Você entendeu? Ah, pastor, aquele carro é maravilhoso, mas você não tem dinheiro. Então não é seu. Você entende? A avaliação da beleza não é errada. Achar bonito é uma coisa. Agora, querer ter aquilo que Deus disse que não é para ter, não é para você, aí que é o pecado. Mas eu gostei, eu achei lindo. Isso não é justificativo para o pecado. Bom, vamos para o PowerPoint agora para o terceiro ponto. O terceiro ponto da tentação, qual é? A tentativa de colocar Deus, ou tirar Deus do seu lugar e nos colocar no lugar dele. Então vamos lá, 3 pontos da tentação: biologia, estética e orgulho. Biologia, estética e orgulho. Carne, estética e orgulho. Carne, olhos e soberba. Vamos ver se a Bíblia, em outra passagem, nos dá base para pensar assim. Vá comigo agora, por favor, para o texto de 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Veja o que diz o apóstolo João, orientando a igreja a respeito da necessidade de vencer o mundo que traz a tentação. Ele diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja a orientação. Agora o versículo 16, preste muita atenção. Porque tudo que há no mundo, agora vão 3 coisas, 3 coisinhas. Primeira, a concupiscência da carne. Segunda, a concupiscência dos olhos. A terceira,
e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Percebeu? 3 gavetas infernais que nos levam à tentação e o pecado. A concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? É os desejos da carne. Ok? Concupiscência é uma palavra que significa cobiça. A carne tem uma cobiça. Então, você não tem que seguir a cobiça da carne. Depois ele diz, cuidado com a concupiscência dos olhos. E o que os olhos são? Os olhos são as janelas da alma, que nós olhamos aquilo que está externo, com os quais nós avaliamos as coisas, inclusive a beleza. O senso estético do ser humano passa pela capacidade de ver. E existe uma concupiscência nos olhos, uma cobiça nos olhos, ou seja, uma deturpação da nossa capacidade de avaliar a estética. Essa é a segunda gaveta pecaminosa da tentação. E a terceira é a soberba da vida. O que é soberba? Soberba é orgulho, é se colocar no lugar de Deus. Você percebeu como a Bíblia tem um padrão tridimensional da tentação? Carne, vamos lá aqui, ó, carne, olhos e orgulho. Satanás vai atacar você usando essas 3 gavetas. E dentro dessas gavetas existe um leque imenso de todo tipo de possibilidade de pecado, mas todas as tentações do diabo estão dentro desse armário que tem 3 gavetas. A palavra concupiscência aparece aqui pós-pecado, e a concupiscência, que é a cobiça, é a deturpação instalada em nós. Então vamos lá, Adão e Eva, preste atenção aqui, Adão e Eva, quando foram tentados, eles não tinham a concupiscência, que é o quê? Basicamente a natureza pecaminosa que distorce a nossa relação com as coisas. Então vamos lá, Adão e Eva não tinham tendências distorcidas para o sexo, para a alimentação errada, nem para o sono. Então vamos lá, quando eles saíram das mãos de Deus, eles tinham fome, eles tinham sono, e eles tinham uma sexualidade ativa. Isso era maravilhoso. Deus criou a fome, o sexo e o sono. O diabo criou a glutonaria, a preguiça e a perversão sexual. Essas 3 coisas são resultado da concupiscência que foi instalada em nós quando nossos primeiros pais pecaram. E aí foi introduzido em todo ser humano, ou introduzida em todo ser humano a natureza pecaminosa. Os nossos primeiros pais não tinham a concupiscência dos olhos, ou seja, naturalmente os olhos deles não eram danificados como os nossos, para enxergar de maneira distorcida a realidade, e achar feio o que é bonito, e achar bonito o que é feio. A avaliação estética deles era perfeita, porque Deus os fez assim. Nós, no entanto, temos uma distorção dos nossos olhos. Diz um ditado antigo, que vocês conhecem: aquele que ama, para quem ama o bonito, o feio lhe parece bonito. Isso é um exemplo do que é a distorção da nossa capacidade de avaliar as coisas. Esse amor aí pode ser traduzido, sabe, como rebeldia, como falta de visão, como paixão, que faz com que nós invertamos muitas vezes os polos das coisas e avaliemos como bonito aquilo que é feio. Preste atenção nisso. E a soberba da vida, você já sabe o que significa, que é a tentativa de se colocar no lugar de Deus. Bom, você entendeu bem. Tentação tem 3 gavetas: carne, olhos e orgulho. Com isso em mente, quero convidar você a voltar ao texto de Lucas capítulo 4. E nós vamos submeter a tentação de Jesus a esses critérios e vamos tentar perceber se Jesus foi tentado a partir dessas 3 gavetas aqui. Diz o autor de Hebreus, que eu creio ser o apóstolo Paulo, de que Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas não pecou. Então vamos lá, se Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, e se a tentação na Bíblia
tem esse padrão tridimensional, é bem provável que Jesus também foi submetido a essas 3 gavetas infernais, que resumem todo tipo de tentação que possamos ser submetidos. Quando o texto diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, não significa que ele experimentou exatamente o mesmo tipo de tentação material que você enfrenta hoje. Lembre-se, Jesus não foi casado, Jesus não tinha um smartphone com acesso à internet o tempo integral, Jesus não tinha as circunstâncias que temos hoje, mas a natureza humana é a mesma sempre, e as tentações são as mesmas, a embalagem é que vai mudando, ok? Então vamos ver aqui nas tentações do diabo a Jesus aqui, se essas 3 gavetas que eu estou chamando aqui aparecem. Vamos ver. Primeira tentação, versículo 3. Disse-lhe então o diabo: se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, e Mateus conclui, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então vamos lá. Se és o filho de Deus, pede que essas pedras aqui do deserto, que se parecem com pães, se transformem em pães. Jesus estava sem comer há 40 dias. Qual o pecado de quebrar o jejum? Qual o pecado que ele, que criou a vida e os alimentos, pudesse fazer pedras se tornar em pães? Aliás, lembre-se que Jesus fez algo semelhante. Ele multiplicou pães e peixes. Qual é a diferença essencial entre transformar pedras em pães e multiplicar pães e peixes? Basicamente nada. A diferença, no entanto, estava na origem daquele comando. Depois de 40 dias e 40 noites em jejum, e por ter uma conexão íntima com o Pai, Jesus sabia que aquele anjo que estava na frente dele não era da parte de Deus, era o diabo. E que as propostas do diabo, por melhores que pareçam, mais lógicas que se apresentem a nós, por mais lógicas que se apresentem a nós, elas são sempre malignas. Ele sabia que o diabo sempre escamoteia seus planos para levar ao pecado. Ele sabe que o que o diabo quer no fim das contas é fazer as pessoas se oporem a Deus, a desobedecer o que está escrito e substituir o que está escrito por aquilo que eu quero, por aquilo que eu gosto, para aquilo que é conveniente para mim em determinado momento. Jesus sabia que ele era um ser humano e de que ele não deveria usar seu poder para benefício próprio. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus e que ele não precisava utilizar nenhuma instrumentalidade humana para provar para si mesmo isso. Sabe por quê? Porque Jesus se identificou como Filho de Deus, ele era ser humano também, a partir do conhecimento da própria palavra. É a palavra de Deus que revelou para o próprio Cristo que ele era o Filho de Deus. E a dúvida que Satanás colocou naquele dia, se és o Filho de Deus, então faça isso, era uma tentativa de fazer Jesus descrer daquilo que a palavra de Deus havia mostrado claramente para ele. Você está entendendo o que Deus está te falando nesse momento aqui? Que a tentação é toda a tentativa do diabo de fazer você descrer do que Deus disse. Não foi assim lá no Éden. A serpente apareceu e disse: é verdade que Deus disse para não comer dessa árvore? Esquece isso. Deus está sendo muito duro. Vamos dar uma atualizada naquilo que Deus falou. Afinal, essa árvore é linda, esse fruto é delicioso. Você está com fome, não está? Não foi 40 dias agora, Jesus? Não foi 40 dias que você ficou com fome? Você não tem o poder de transformar? Coma. Mas Jesus tinha uma palavra de Deus no seu coração para rebater a proposta satânica. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que entre comer e desobedecer a Deus,
ele preferiria ficar com fome, mas obedecer a Deus, porque Deus e sua palavra é o alimento mais precioso para a vida e para a alma. Jesus estava ali enfrentando o mais veemente dos desejos humanos. Deixa eu dizer uma coisa para você, existe uma hierarquia no nosso corpo de necessidades. A respiração, por exemplo, talvez seja a mais importante, e a Covid-19 está cruelmente nos mostrando isso. Quando falta o ar, a vida vai embora. Comer é a mais veemente das necessidades humanas, porque a fome está associada com a nossa subsistência. Então você come, não é só porque você quer sentir o sabor, você come em essência para sobreviver. E quando você deixa de comer, você está no caminho de perder a vida. Então o diabo diz: você está com fome, então come. Então produz comida com seu poder e come, satisfaça a sua carne, satisfaça os seus desejos, é biológico, está aí. Os seus nervos estão pedindo, o seu estômago está roncando, seu cérebro está clamando comida, 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 então esquece tudo e come. Você entende? O que é isso? Naquele momento Jesus ali estava enfrentando o mais veemente desejo da carne, e esse desejo pode representar todos os outros. A Bíblia não apresenta Jesus tendo tentações sexuais, não apresenta Jesus com outro tipo de tentação, mas o desejo de comer é mais forte do que o desejo sexual. Entende isso? O que eu estou querendo explicar para vocês é que Jesus enfrentou uma tentação da carne. Embora ele não fosse concupiscente como nós somos, ou seja, ele não tivesse instalada nele a cobiça, porque ele é o Filho de Deus, o Santo Filho de Deus, ele enfrentou como Adão aquela tentação, mas o corpo dele estava pedindo comida. Mas quando o corpo dele pedia comida veementemente, havia algo superior aos reclamos da biologia, que era a voz de Deus, o Pai. Então, muita gente hoje, eu quero dizer isso para você, muita gente hoje dá a desculpinha esfarrapada para o pecado. Ah, pastor, eu não aguentei, foi forte demais para mim. Eu não aguentei, está no meu sangue, está no meu corpo, são os meus nervos, eu não aguentei, pastor. Eu já vi gente falar assim, quando foi pego no flagrante adultério, disse para a esposa: olha, com ela era só sexo, viu? Mas eu amo mesmo é você. Eu estive com ela porque eu tinha uma necessidade, mas o meu amor é todo seu. Que hipocrisia! Que demagogia! Que mentira! Sabe, nós não somos um emaranhado de músculos e nervos e hormônios apenas. Nós não somos robôs. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e acima das nossas paixões carnais e dos desejos da carne está a vontade de Deus, e jamais nós devemos substituir a vontade de Deus para satisfazer supostamente os desejos do nosso corpo. O nosso corpo existe para ser templo do Espírito Santo e para glorificar a Deus, diz o apóstolo Paulo. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Ele estava dizendo isso exatamente no contexto das tentações e das paixões sexuais. Ele estava enfrentando as heresias da igreja de Corinto e da perversão daquela igreja que estava instalada ali. Ele diz: olha, o que está acontecendo aqui? Todo esse tipo de adultério, de perversão sexual e de uma série de práticas que inclusive hoje são aplaudidas na sociedade contemporânea, práticas horríveis, perversões sexuais, que mudam o modo natural do contato entre o homem e a mulher. Paulo está dizendo: o que é isso? Aí os coríntios atuais vão dizer: não, é porque eu nasci assim, as minhas inclinações são essas. O que eu vou fazer se eu fui constituído dessa maneira, se meu desejo é esse? Vocês entendem o que eu estou falando? Não entendo? Eu quero que eu fale mais claro. Ai, é biológico isso.
não coloque a biologia acima da revelação. Se você tem tendências para um determinado desvio comportamental que envolve a sexualidade ou outra coisa, não queira justificar a sua tendência pecaminosa com suposta ciência ou com aquilo que a cultura e a sociedade hoje diz que é correto. Pecado é pecado e pecado deve ser apresentado diante de Deus. Pecado deve ser apresentado diante de Deus porque Deus tem poder de fazer você vencer o pecado. Não existe pecado invencível. Deus detesta a perversão sexual, abomina a heterossexualidade pervertida, da mesma maneira que abomina a homossexualidade e o homossexualismo. Tanto o heterossexual pervertido, quanto o homossexual estão na mesma condição diante de Deus. São pecadores que, se não se arrependerem da prática pecaminosa, vão perder a vida eterna. Mas a graça de Cristo é a mais inclusiva instituição do universo, que recebe o heterossexual pervertido e o homossexual e transforma ambos com o mesmo poder. Mas, por favor, não venha justificar seu pecado querendo se apegar a ele, porque você acha que seu corpo é mais forte do que Deus e daquilo que Deus disse. Deus é poderoso e Ele pode transformar o seu caráter e a sua vida. E eu falo isso para você em nome de Jesus. O diabo disse para Cristo: transforme pedras em pães. Por que Cristo não fez isso? Porque pedra é pedra, pedra é pedra, pão é pão. Quem se aventura a comer pedra vai quebrar os dentes. Pedra é pedra, pão é pão, são coisas diferentes para propósitos diferentes. Não queira comer pedra, porque você vai quebrar seus dentes. E eu vou traduzir o que eu estou querendo dizer com isso. O pão de Deus sai quentinho da padaria do céu na hora certa. Então, você que é jovem e que não é casado, e que está enfrentando as tentações do dia a dia, pedra é pedra, pão é pão. Não coma pedra, porque se você comer pedra, você vai quebrar seus dentes. Isso significa o quê? Espera, porque Deus vai te dar uma bênção e você vai ser muito feliz. Espera e faça aquilo que Deus espera que você faça. Não adiante as coisas. Pedra é pedra. O que é pedra? Pedra é uma mulher que não é sua, é um marido que não é seu. Pedra é uma conduta moral, comportamental, que está em oposição à palavra de Deus. Pedra é dinheiro que não te pertence. Pedra é fazer aquilo que Deus disse que você nunca deveria fazer. E quando você quer usar pedra como pão, você vai ter indigestão. Cristo estava consciente disso, por isso ele falou: nem só de pão viverá o homem, muito mais de pão que é pedra, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando sua biologia, seja por meio de sexualidade, sono que vira preguiça, e glutonaria, ou todo tipo de perversão do paladar e do apetite, quiserem justificar seus pecados, apresente esses pecados diante de Deus, porque Deus é poderoso para transformar qualquer tipo de pecado. Você entendeu o que eu estou te falando? Não existe pecado impossível para Deus. Deus é poderoso e Ele transforma qualquer tipo de pessoa. Eu fui longe demais, pastor. Eu me afundei demais no lodo, não tem solução para mim. Eu acordo pensando nessa prática pecaminosa, eu vivo praticando ela e eu vou dormir com ela. Eu vou dormir apegado à maldição do pecado, pastor, não tem solução para mim. Deus é poderoso, meu irmão. Pastor, tem um vício de drogas, eu não consigo me libertar. Você não consegue porque você não conhece o Deus que eu conheço, porque o Deus que eu conheço abriu o mar vermelho e Ele tem condição de abrir sua vida e retirar esse vício terrível daí de dentro e transformar você numa nova criatura. Esse é o Deus que eu conheço e que eu prego, porque é o Deus que eu experimentei e que fez isso na minha vida. Deus tem poder de fazer qualquer tipo de milagre. Deus, eu experimentei o que significa a libertação de pecados que imaginava que fossem intransponíveis. Eu vou repetir aqui, não significa que eu me sinta invulnerável, porque eu não sou invulnerável.
É por isso que eu ouço com atenção o conselho divino: vigiai e orai, porque o diabo está à espreita. Mas Deus tem poder. Qual é o seu pecado da carne que você não consegue superar? Coloque ele diante de Deus, e você vai ver o milagre acontecer. Bom, a primeira gaveta da tentação que Jesus foi submetido é a gaveta da carne. Transforme pedras em pães. Vamos à segunda? Segundo a ordem de Lucas, versículo 5. E elevando, o diabo elevou Jesus e mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Você leu com atenção o que nós lemos aqui? Primeira coisa que eu quero destacar para vocês é a audácia do diabo na tentação. O texto diz que ele levou Jesus. Vamos interpretar o texto. Jesus estava esquálido, com fome, 40 dias sem comer, magro e sem força. Ele não tinha condição de subir monte nenhum. O texto diz que o diabo elevou-o. Significa, gente, que provavelmente o anjo mau pegou o próprio Cristo no colo e o levou acima de um alto monte. Conduziu a Cristo. E aqui você vai entender a audácia do diabo na tentação. Não subestime o diabo, ele é muito ardiloso, ele é muito audaz, ele é audacioso. Então não brinque com ele, porque ele está disposto a fazer qualquer coisa para levar você ao pecado. Ele elevou Jesus, para levar Jesus à tentação. Cuidado com isso. Mas ele elevou para quê? Ele diz que ele mostrou, o texto diz que ele mostrou, num momento, a Jesus todos os reinos do mundo. Ele mostrou, num momento, Jesus todos os reinos do mundo. Mostrou. E como é que a gente mostra uma coisa para alguém? Vou mostrar esse celular para você. Está vendo esse celular? Estou mostrando. Por que eu estou mostrando? Porque você está vendo. E você vê com o quê? Com o que você vê? Com seus olhos. Então, aqui foi acionada a segunda, foi aberta a segunda gaveta da tentação. O diabo falhou na tentação da carne, então ele foi para a tentação dos olhos. Ele foi mostrar coisas para Cristo. Ele foi embelezar os olhos de Cristo. Ele foi derramar colírio nos olhos de Cristo. Então ele tirou Jesus lá do deserto e levou Jesus no alto do monte. E diz o texto que no momento ele mostrou a Jesus todos os reinos da terra. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha mesmo que exista um monte suficientemente alto para de cima dele nós vermos todos os reinos da terra? Vamos lá, se você subir ao Monte Everest, de lá você consegue ver todos os reinos da terra? Você que é um alpinista, pastor Gilson? Não é, né? Dá para ver? Claro que não. Mas diz que num momento, em cima daquele monte, o diabo mostrou a Cristo todos os reinos da terra. Então isso me permite pensar que ele abriu uma espécie de telão no céu. O diabo é um marqueteiro mor. Ele sabe fazer publicidade como ninguém. E ele sabe que a publicidade boa tem que ser rápida. Por isso ele falou que ele mostrou para Cristo todos os reinos do mundo num momento só. Por quê? Porque se demorar a propaganda, você não compra. Porque se a propaganda ela é muito demorada e arrastada, você pensa, e se você pensar, você não fala aquilo que o propagandista está querendo que você faça. Então foi no momento, ele mostrou assim, sabe aquelas propagandas que quase deixam a gente extasiado? Vai trocando imagens uma em cima da outra, sobrepondo imagens coloridas, e a gente vai ficando meio que quase hipnotizado, e o camarada vai induzindo você a fazer, eu quero, vai implantando em você um desejo não real, fazendo você querer comprar aquilo que você não precisa. Isso é a propaganda bem feita. E é isso que o diabo está fazendo ali em cima daquele monte, nessa espécie de telão que ele abriu no céu, mostrou todos os reinos do mundo para Cristo. Vai ser tudo seu, por um precinho módico, baratinho. Sabe o que você precisa fazer? Não precisa dividir em 24 vezes, sem juros, não é nada disso. É só você se ajoelhar. Se ajoelha, que eu te dou tudo.
A propaganda mentirosa do diabo. Primeiro, os reinos não eram dele. Embora Jesus mesmo disse que o mundo jazia no maligno, mas o reino desse mundo pertence a Cristo e foi devolvido a Cristo na cruz e no juízo investigativo, diz o livro de Daniel capítulo 7. Então o diabo não tinha nenhuma autonomia para dar a Cristo aquilo que não lhe pertencia. Segunda coisa, Cristo sabia que os reinos desse mundo seriam dele não pelo preço da adoração ao diabo, os reinos desse mundo seriam dele de volta, pelo preço da cruz. Então a tentação dos olhos, quando o diabo colocou diante de Cristo todos os reinos do mundo, seduzindo ou tentando seduzir a Cristo, a fazer aquilo que era contrário ao que Deus tinha pedido que ele fizesse, aquilo que o Pai tinha pedido que ele fizesse, o que Satanás queria era colocar a cruz antes, ou a glória antes da cruz, e não existe glória antes da cruz. O preço da glória é a cruz. O diabo quis dar a Cristo a glória. O diabo vendeu ou tentou vender para Cristo a religião imediatista do aqui e agora. Esquece esse sofrimento. É provável que ele tenha dito para ele: você acha que vale a pena morrer por esse povo? Esse povo que vai te rejeitar, esse povo que vai cuspir na sua face, vai bater no seu rosto. Não vale a pena. Não vai dar em nada esse seu projeto. Esse seu projeto é falido. Eu vou te dar os reinos. Você não quer ser o Messias, o dominador desse planeta? Então eu vou te dar, é meu. Ele diz, é só você se ajoelhar. No fim das contas, o diabo queria que Cristo abrisse mão do plano de Deus que salvaria a humanidade. Você está entendendo? Ele mostrou para Cristo no momento os reinos desse mundo. Minha gente, quantas pessoas estão abrindo mão da glória verdadeira pela glória efêmera do pecado, os prazeres transitórios do pecado. Quanta gente está abandonando a família porque tem a concupiscência dos olhos, vê e quer. Quantos lares estão sendo destruídos porque a propaganda demoníaca está seduzindo muita gente e levando as pessoas ao endividamento, a tomadas de decisões erradas, a fazer coisas horríveis simplesmente porque viu, achou bonito, quis e não pensou nas consequências, não leu as letras miúdas do contrato. Não existe nada errado de você achar as coisas belas e apreciar a estética. Foi Deus que colocou isso em você, mas por favor, toda vez que você for tomar uma decisão na vida, que estiver envolvido e que a estética estiver envolvido, pense bem se isso não é uma estratégia do diabo, se não é uma trampa do diabo, como dizem os hispanos, para que você abra mão da vontade de Deus, porque o belo pode ser usado como sedução. Pense nisso. Já usei o exemplo aqui. Pastor, ela é linda, mas pode estar escondendo um demônio. Vou falar, é linda, chega mais perto, você vai sentir o cheiro do enxofre do inferno. Caia nos braços dela e você vai perceber que você caiu nos braços do inimigo. Certa vez eu disse para um rapaz que havia abandonado sua família. Ele disse, eu amo a outra. Eu disse, você está dormindo com a maldição, você acorda com a maldição, você faz amor com a maldição, e você está achando que é a coisa boa. Você entende o que eu estou te dizendo? Não deixe seus olhos te enganarem. Diz a Bíblia que o coração é enganoso, e os olhos também. Vamos à terceira e última tentação. Terceira gaveta. A primeira, a carne. A segunda, os olhos. E a terceira, qual é? Disse Cristo, aliás, versículo 9, então o diabo levou Jesus a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Muito bem.
A primeira tentação, a primeira gaveta, tentação da carne, a segunda dos olhos. E a terceira? Bom, de acordo com o apóstolo João, a terceira gaveta é a soberba da vida. E a soberba da vida tem que ver com o quê? Com orgulho. Vamos ver se essa tentação tem a ver com orgulho? Vamos lá. O diabo levou Jesus ao alto do templo. O templo era uma edificação altíssima. E existia um ponto altíssimo mesmo, o pináculo do templo. E foi para lá que eles foram, provavelmente na hora do sacrifício ou da manhã ou da tarde. No sacrifício da manhã e da tarde, os judeus se reuniam em volta do altar de sacrifício para o momento de oração. Ficava uma aglomeração santa ali todos os dias, de manhã e de tarde. Então, provavelmente num desses dois momentos do dia, ali estava Satanás e Jesus. E Satanás tinha uma proposta indecente para Cristo. A proposta de Satanás foi mais ou menos assim para Jesus. Olha só, vamos conversar aqui nós dois? Vamos conversar nós dois? Eu já estou convencido de que você é o Filho de Deus. Você já me provou. Está muito claro isso. Então eu já sei que você é. Agora, a nossa missão, eu sou agora, o diabo dizendo para ele, né? Agora eu sou uma espécie de coach da sua carreira messiânica. Então eu vou te ensinar técnicas infalíveis de messiado, técnicas infalíveis de liderança, porque eu já sei que você é o Messias, mas eles lá embaixo não sabem. Então, vamos fazer um negócio aqui, preste atenção, olha para mim, Jesus, olha aqui, ó, vamos mudar sua mente agora, eu vou formatar você para ser um campeão, para você ser uma águia, para você ser aquilo que Deus sonhou para você. Então nós estamos aqui no pináculo do templo, certo? O povo está todo lá embaixo, não está? Sim, muito bem. Eles lá embaixo não sabem que você é o Messias, não é verdade? Eu e você sabemos, mas eles precisam se convencer disso, porque quando eles souberem que você é o Messias, pronto, a sua missão está pronta, o reino será seu. Então faz uma coisa, pula daqui, porque se você pular daqui, você é o Messias. O povo vai olhar e vai dizer, o filho do carpinteiro vai se esborrachar aqui no chão, o filho do carpinteiro resolveu se suicidar, ou então o filho do carpinteiro ficou louco, achando que tem asas para voar, e eles vão achar que você é um louco. Mas sabe o que vai acontecer na hora que você estiver caindo? Apoteoticamente, os céus vão se abrir, e uma comitiva de anjos vai descer, e na hora que você estiver para cair, eles vão pegar você, e eles vão colocar você bem no centro do pátio do templo, e as trombetas vão tocar, e o povo vai reconhecer que você é o Messias. Uau, que proposta! Que proposta! Você está entendendo o que o diabo está fazendo com Cristo aqui? Ele estava tentando Jesus a usar estratégias humanas, vaidosas, conforme os critérios humanos de valorização e de valor, para provar para aquelas pessoas que ele era o que a palavra de Deus já disse para ele que ele era. Ele estava querendo que Jesus vaidosamente, presunçosamente, e presunção e orgulho são sinônimos, vaidosamente, presunçosamente, soberbamente, orgulhosamente, que Jesus provasse que era o Messias. E aqui nós encontramos a terceira gaveta de 1 João capítulo 2, 16, e a terceira gaveta que está lá em Gênesis capítulo 3, verso 6, é quando Jesus ia usar estratégias humanas para se contrapor à estratégia divina. Vocês estão entendendo? É muito interessante que essa estratégia continua bastante ativa hoje em dia. Eu vou comprar um carro bonito, um carro zero. Sabe para quê? Porque aí quando eu estiver com aquele carro, todo mundo vai achar que eu sou um cara legal. Todo mundo vai achar que eu sou um cara poderoso. E as pessoas vão me valorizar. Vou construir uma casa bacana. Sabe para quê? Para que as pessoas me reconheçam e reconheçam o meu valor. Vou fazer um curso superior, ou um mestrado, ou um doutorado. Sabe para quê? Não é para servir a Deus e a igreja e as pessoas, não. É para que as pessoas, para onde eu passar, as pessoas falam, olha o doutor ali, olha o doutor fulano de tal, pós-doutor, PhD.
está entendendo? É você usar estratégias orgulhosas, vaidosas, presunçosas, para a partir delas tentar mostrar um valor que só pode ser possível em Deus e na sua graça em nossa vida. Se você quiser ser filho de Deus de verdade, não vá usar as estratégias mentirosas, falaciosas, enganosas do diabo. Elas parecem positivas, parecem bonitas, mas o caminho delas, o final delas é morte. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus é o Filho de Deus. E o diabo jamais poderia duvidar disso, ou tentar fazer Jesus duvidar disso. Sabe quando é que a gente peca? Quando a gente esquece que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos herdeiros do seu reino. E o seu reino não é deste mundo. Neste mundo, meus amigos, olhem bem aqui para mim, pode chegar mais perto. Como diz um grande pregador, né? Chega mais perto. Os reinos desse mundo, o reino desse mundo valoriza poder, fama e prazer pervertido. Mas o reino de Deus inverte esses valores. Você é filho de Deus, criado para ser semelhante a Cristo. Sabe por que Jesus venceu? Porque tem um texto na Bíblia que diz: escondi tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus tem os valores do reino do céu, que, como eu disse, são opostos aos valores da terra. Quando o diabo vem com as suas propostas aparentemente infalíveis de sucesso, elas se opõem aos valores do reino que estão expressos aqui. Só quem se alimenta da palavra, só quem contempla a palavra e só quem coloca a palavra acima de todas as coisas na vida, blinda a sua vida contra o pecado e a tentação. É por isso que Jesus resistiu todas as 3 gavetas infernais com a palavra de Deus. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você: o pecado não compensa. O pecado é a estratégia do diabo para te fazer sofrer, para acabar com a sua paz, com a sua felicidade, para destruir sua família, para afastar você da igreja e, no fim das contas, para tirar de você o seu direito conquistado por Cristo na cruz, o direito da vida eterna. Então tira os olhos desse mundo, tira os olhos da tentação e coloca os olhos em Jesus. Tira os olhos da terra e coloca os olhos no céu. Se você quer vencer, lembre-se que Jesus é melhor do que tudo. Não troque a glória, o peso de glória que em nós será revelado, pelos prazeres transitórios do pecado. Não troque o $1 bilhão que Deus quer te dar amanhã pelas mixarias que o diabo quer te dar agora. A Bíblia diz que os santos são perseverantes, diz Apocalipse, que os santos se caracterizam pela paciência. Aqui está a perseverança dos santos. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé e o testemunho de Jesus. O que é isso? Na hora que o pecado vem com a sua bandeja, tentar a carne, os olhos e a vida, eles se sentem compelidos porque são seres humanos e têm natureza carnal, assim somos nós. Mas eles olham para o futuro, olham para frente, olham para o galardão, e olham para Cristo, e olham para o céu. E os prazeres transitórios do pecado se mostram exatamente como são, como nada, como lixo. Poder, fama, prazer, desaparece da nossa frente, porque Cristo brilha. Quem pensa assim, entende a realidade mais poderosa da vida, que Jesus é melhor. Jesus é melhor que ouro, que bens, que tudo que o mundo possa dar.
Então meu convite para você nessa noite em nome de Cristo é: abandone o pecado e o mundo e vem para Cristo, porque Ele é melhor. Tire seus olhos do mundo e olhe para Jesus e você será salvo. O que está faltando para você tomar essa decisão? O poder está disponível, Jesus é o seu poder e Ele convida: vem a mim, que você vai ter o meu caráter, que você vai ser feliz, eu vou transformar a sua vida, vou colocar os valores do céu no seu coração. Vem a mim, eu vou te dar a minha palavra, vou escondê-la no teu coração e você vai resistir o pecado. Vou chamar a minha equipe missionária aqui. Vem, Ariane, pode vir a Ana também. É da minha família para a sua família, para dizer o seguinte: Jesus é melhor. Jesus é melhor. Jesus é melhor. Se hoje você deseja aceitar a Cristo, ser batizado, se esse é o seu caso, ser rebatizado, se esse é o seu caso, ou começar a estudar a Bíblia, se esse é o seu caso, para esconder a palavra no coração, eu queria que você dissesse onde você está, aí sentado no sofá, deitado numa cama, ou ouvindo isso em algum lugar. Diga assim, do fundo do seu coração: Jesus é melhor. Jesus é melhor. Jesus é melhor. Quando Satanás se apresentar para te tentar, diga: Jesus é melhor. Eu não troco o meu Jesus por nada nessa vida. Jesus é precioso. Jesus é maravilhoso. Se eu perder Jesus, eu perco tudo. Diga: Jesus é melhor. Jesus, eu quero me batizar porque Tu és melhor do que a minha incredulidade, que minha dúvida, que meu medo, que minhas dúvidas. Jesus, eu quero ser fiel a Ti porque Tu és melhor. Jesus, eu quero estudar a Tua palavra porque a Tua palavra revela a Tua face e Tu és melhor. Diga isso: Jesus é melhor. Se você quiser escrever aí nos comentários, diga isso também: Jesus, Tu és melhor. Diga assim, essa frase. Podíamos até criar uma hashtag, né? Hashtag Jesus é melhor. Jesus é melhor. Jesus é melhor. Ariane, canta isso pra gente. Jesus é melhor. Enquanto a Ariane vai cantar aqui, eu vou declarar, eu aqui e a minha Aninha, eu vou declarar, né, Ana, que Jesus é melhor do que tudo. Jesus é precioso. Diga isso. Aceite isso e coloque isso como o valor da sua vida. Jesus é melhor do que tudo. É mais puro que a lida. Mil vezes Jesus. Diga isso. Obrigado, Ariane, que coisa linda. 1000 vezes Jesus é melhor que qualquer coisa. Posso dizer uma coisa para vocês? Eu amo essas duas que estão aqui. Elas são a coisa mais preciosa que Deus me deu na vida. Mas Jesus é melhor que vocês na minha vida. Olha para mim, Ana. Você foi o tesouro que Deus deu para o papai. E eu me senti milionário quando você nasceu. De pobre fiquei rico quando você nasceu. Mas Jesus é melhor que você. Jesus é melhor que o papai para você, é melhor que a mamãe para você. E eu espero que nunca um dia você tenha que escolher entre o papai e Jesus, porque a gente vai junto pelo mesmo caminho. Mas se isso hipoteticamente acontecesse, entre o papai e Jesus, entre o papai e Jesus, pode botar o microfone na boca dela, entre o papai e Jesus, entre a mamãe e Jesus. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Se entre coisas boas e Jesus nós ficamos com Jesus, muito mais o lixo do pecado. Jesus é melhor que tudo. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por Jesus, esse dom precioso que nos deste.
A tua palavra diz que tu amaste o mundo de tal maneira que deste o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é o dom precioso do céu. E nós declaramos nessa noite que Jesus para nós é melhor do que tudo. Pai, é tão gostoso falar isso, mas é tão difícil viver isso na prática. Quando as nossas concupiscências nos cercam, nos acossam, acionadas pela tentação diabólica, nós esquecemos a preciosidade de Cristo e nos vendemos por preço baixo do pecado. Nos perdoa, Senhor. Mas nessa noite nós tomamos uma decisão de declarar que Tu és melhor que tudo. Tu és o nosso tesouro e nós nos apegamos a Ti como a pérola de grande preço, como o tesouro inesgotável e inigualável. Tu és tudo, Senhor. Que nunca nenhum de nós troque os tesouros da glória pelos prazeres transitórios do pecado. Receba as decisões que são tomadas nessa noite. Decisões pelo batismo, pelo rebatismo, decisões para estudar a Bíblia nesta igreja. Existem muitas pessoas tomando decisões, estamos recebendo os nomes e te louvamos por essas pessoas que vão ser batizadas ao longo dessa semana, no sábado. Mas tem mais gente, Senhor, que Tu queres salvar. Alcança essas pessoas e coloca na mente delas o ideal mais verdadeiro do mundo, que Jesus é melhor, 1000 vezes, 1000 vezes, 1000 vezes Jesus na nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.